Vai acabar. Eu quero falar nesta manhã sobre a presença de Deus na família. Hein? Você poderia repetir isso comigo, por favor? A presença de Deus na família. 1, 2, 3. A presença de Deus na família. É algo muito importante. Muito importante. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. No livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1 ao 3. Nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Versículo 12 e versículo 13. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Você pode glorificar a Deus pela sua palavra? Amém, irmão? Então o rei Davi, ele considerava muito importante, né, a presença de Deus, não só quando ele tinha, ou quando ele teve experiência ainda menino, vencendo urso, vencendo leões, combatendo gigantes. A presença de Deus para Davi não era só importante nas batalhas, mas a presença de Deus para Davi era principalmente importante para ele liderar o povo de Israel. O desejo de Deus sempre foi e sempre será que a presença de Deus esteja no meio do seu povo, o guiando, o orientando, o abençoando, o fazendo prosperar na sua caminhada. E de tantas construções que Deus ordenou a fazer no Antigo Testamento, pelo ministério de Moisés, pelo ministério dos sacerdotes, ele ordenou que construísse uma arca. Essa arca, todos nós sabemos, o pastor já tem ministrado aqui algumas semanas, que ela simbolizava o quê? A presença de Deus. Mas essa arca, ela tinha 3 elementos que eram muito importantes. 3 elementos simbólicos. O primeiro elemento que a arca ela tinha era um maná. A porção do maná estava dentro daquela arca. O segundo elemento era a vara de Arão, estava ali também. E o terceiro era as tábuas da lei, as tábuas do concerto. O maná, ele simbolizava a provisão de Deus, né? O período que o povo passou no deserto, peregrinando, não faltou provisão de Deus para o seu povo. Assim também, a vara de Arão representava a autoridade de Deus, o sacerdócio de Deus. E não faltou também direção para os seus líderes, autoridade para ministrar diante do seu povo. E as tábuas do concerto, elas simbolizavam, né, as tábuas da lei, o concerto, a aliança de Deus para com o povo. Nesse início de temporada, nas nossas vidas aqui em Portugal, eu tenho a certeza que se nós aproximarmos mais de Deus, desejarmos mais o Senhor, buscarmos mais o Senhor em oração, em comunhão, em dedicação à leitura da palavra, não vai faltar provisão de Deus
Deus para a sua família. Não vai faltar autoridade para você, papai, para você, mamãe, conduzir a sua casa. Não vai faltar também a presença de Deus confirmando a cada dia a aliança, o concerto que Ele tem conosco. Então se prepare, porque daqui para o final do ano, as bênçãos de Deus, elas vão nos acompanhar, elas vão nos seguir. A bênção do Senhor, ela vai se estabelecer na sua casa, independentemente da situação que você esteja passando, independentemente das lutas, da adversidade, dos desafios que você tem que enfrentar. Saiba de uma coisa: diante de tudo isso que você pode enfrentar, não vai faltar a presença de Deus na sua casa e na sua família. Não vai. Agora, eu queria destacar para os irmãos, porque se eu disser para os irmãos que eu vim para Portugal com a minha família, se eu disser alguma coisa contrária do que eu vou dizer agora, eu estaria mentindo. Todos os brasileiros que estão aqui conhecem a situação do nosso Brasil, a nossa pátria, a qual nós amamos, a qual nós deixamos parentes, familiares lá. Eu vim para Portugal, isso eu não vou mentir, eu vim para dar uma qualidade de vida melhor para a minha família. Eu vim com a preocupação com a segurança do nosso país, para que minhas filhas pudessem no futuro estudar em escolas melhores, ter uma condição melhor. Mas eu quero dizer para os irmãos, chegando aqui, esse período que eu aqui estou, eu percebo que eu posso batalhar, eu posso lutar, eu posso me esforçar, eu posso me sacrificar de todas as maneiras para que eu tenha uma casa boa. E isso é bom. Para que eu tenha, um carro bom. E eu estou sentindo falta do meu carrinho. Porque lá eu tinha carro, agora eu estou sem carro até agora. Mas o meu carrinho vai chegar. Os irmãos concordam? Diga amém. Vai chegar. Por enquanto é só comboio, metro, comboio, autocarro. Mas vai chegar a minha bênção. O meu desejo é ter um carro, uma casa boa, ter uma qualidade de vida boa, poder passear, poder se divertir, poder conquistar. Mas nada disso substitui a presença de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Tudo isso é importante, é bom, mas não pode ser prioridade na minha vida. A prioridade é eu trazer a minha família, é eu conduzir a minha família na presença do Senhor. A minha prioridade é fazer que eu, a minha esposa, os meus filhos, estejam totalmente no centro da vontade de Deus. E quando você chega aqui em Portugal, para você tudo é novo, tudo é novidade, tudo é maravilha, tudo é lindo. Mas com o tempo você vai perceber que muitos problemas que nós passávamos lá no Brasil, aqui também nós enfrentamos, problemas diferentes, mas são problemas, são desafios. O mundo espiritual também aqui é diferente. Se nós não tivermos cuidado aqui, o que eu observo é que se nós não tivermos cuidado, nós acabamos entrando no comodismo, pastor Ismael. Nós acabamos nos esfriando. Quantos brasileiros vêm para cá e têm seus objetivos, têm os seus propósitos, mas se esquecem de Deus, se esquecem do Senhor, começam a trabalhar numa vida corrida, numa vida agitada, estudando, enfim, se preocupando só com material, esquecem que na casa do Senhor, deixa que o Senhor começa a se esfriar. Mas eu glorifico o nome do Senhor. As férias, irmãos, já acabou. Agora é hora da gente sacudir a poeira, se levantar, meter a mão no arado, trabalhar, ir em frente, ir avante, porque Deus é conosco e Deus vai nos dar vitória e nos vai ajudar a chegar até o final. Amém, meus amados? Você pode dar um aleluia? Isso é bom. Então o desejo de Davi de trazer a arca, de trazer a presença de Deus, o que Davi estava querendo dizer para nós, não dá para reinar, não dá para liderar, não dá para administrar sem a presença de Deus.
Davi estava dizendo que é impossível dar educação, dar amor, dar carinho, ter uma família estruturada, abençoada, bem-sucedida, sem a presença de Deus. Não dá. Não dá para eu ser um representante de Deus em serviço, em comunhão, em adoração, sem a presença de Deus. A presença de Deus é fundamental na nossa vida. Tenha isso no seu coração. Tenha isso no seu coração. Não tem coisa melhor do que você. Vamos ser sinceros. Você que é cristão, que tem muito tempo de evangelho, você que tem intimidade com Deus, você sabe quando Deus está te aprovando. Você sabe quando Deus está confirmando as obras de suas mãos. Você sabe que quando aquele emprego que você está entrando, é Deus que está te levando. Você sabe quando Deus está falando contigo para ir para um lugar, e você obedece, é Deus que está te conduzindo. Sabe o que é isso? É quando você está sensível à voz de Deus. É quando a presença de Deus não é simples um arrepio. Não é simples você se quebrantar num culto e chorar. Isso é muito gostoso, isso é muito maravilhoso. Mas é muito mais do que isso. A presença de Deus é Deus aprovando as suas atitudes, é Deus olhando lá do céu para você e falar assim: eu estou me agradando de ti, eu estou me agradando de você, eu estou te agradando de você, eu estou feliz contigo, eu estou sorrindo. É como se Deus estivesse no trono com um sorriso desse tamanho, se agradando de você. Por quê? Porque você está entrando no centro da vontade de Deus. E eu quero convidar a você nessa manhã, em rápidas palavras, a se aproximar de Deus, a vir para pertinho de Deus, a ficar no centro da vontade de Deus. Porque no centro da vontade de Deus pode vir tribulação, o diabo pode se levantar, mas a bênção de Deus, ela vai estar sobre a tua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua família. A tua família é o alvo da bênção de Deus nessa manhã. Aleluia. Eu tenho que me segurar aqui, pastor, porque você sabe, 19 anos de Assembleia de Deus, né? Se a gente não segurar, a gente grita. Aleluia. Se não tiver cuidado, pastor Ismael, a gente grita, a gente fala em mistério, a gente pula, a gente dança. Aí quando o negócio começa a esquentar, aí o assembleano gosta de correr na igreja, e vai para lá, e vem para cá. Mas eu tô ficando um embaixador cristão, assim, ó, direitinho. Tô ficando afinadinho. Pastor Ismael, fiquei 6 meses ali sentado, tô ficando afinadinho. Mas não tem jeito, pastor. Se a presença de Deus vir, a presença nos alegra, a presença nos levanta, a presença nos coloca de pé, a presença nos ergue. Aleluia. Aí o assembleano fica assim: levanta a mão, dá um glória a Deus, glorifica a Deus. Assembleano é uma benção. Eu estou passando pelo aquele processo de purificação. Jesus é bom. Como diz o nosso irmão Vilmar, né? Igreja, Jesus é bom. Você pode me ajudar simplesmente falando para o irmão que está do seu lado: irmãos, preserve a presença de Deus na sua família. Me ajuda um pouquinho, servo. Minha garganta está seca e eu não consigo abrir aqui. Obrigado. Então, meus queridos, eu não quero... Obrigado, minha irmã. Eu não quero focar muito na parte de Davi, porque eu quero focar um pouquinho. O pastor tem falado muito aqui, nos ensinado bastante, né, como Davi fez, as atitudes que Davi tomou para que a arca do Senhor viesse. Na verdade, Davi queria restabelecer o culto a Deus, adoração a Deus, fazer as coisas tudo certinho. O pastor nos ensinou aqui. Quando eles começaram a fazer as coisas errado, fora da palavra de Deus, começou as coisas a dar errado, o povo foi punido severamente. Mas o desejo de Deus, o desejo de Davi era voltar a adorar e cultuar a Deus em espírito e verdade.
esse é o desejo de Deus ainda hoje em nossos corações. Os ministros que estão aqui no louvor, o pastor ministrando, a liderança, o que elas estão fazendo, nos orientando? A nós adorarmos a Deus, dar um louvor com mais qualidade para Deus, nos apresentarmos na casa do Senhor com mais intensidade, com mais qualidade, com mais amor, com mais dedicação. Mas eu quero focar um pouquinho aqui no sacerdote, em Eli, né? Porque ele não era somente um sacerdote, ele era o representante da sua casa, da sua família. E nós não podemos, porque nós somos cristãos, nós somos de Deus, somos espirituais, mas nós não podemos querer ser só espiritual, né, e em detrimento da nossa família, da nossa casa. Temos que ser espiritual em todos os momentos, mas existem atribuições, atitudes, né, serviços que nós temos que tomar dentro da nossa casa, diante da nossa família, que é uma responsabilidade muito grande. Você que escolheu ser pai, você que decidiu casar-se, ou você jovem, adolescente que está aqui, que está se preparando para casar, é uma responsabilidade. E nós somos homens de Deus, somos sacerdotes, somos profetas de Deus, somos mensageiros de Deus, aqui, não só aqui na nossa igreja, mas na nossa casa também. Nós somos o templo móvel de Deus, aonde nós fomos, nós estamos representando Deus, a presença de Deus. E o sacerdote Eli, ele vai nos ensinar, né, algumas coisas que aconteceram negativamente com ele, que nós temos que estar atento. Temos que estar atento. Porque onde estava a arca? Qual é o tratamento que deram à arca? O que aconteceu com a arca? Eu não tenho tempo aqui para citar os textos, mas se você for ler em casa, devagarzinho, com calma, né, no primeiro livro de Samuel, nos capítulos 2, 3, 4, 5, 6, você vai ver todo o contexto dessa mensagem que eu estou falando aqui para os irmãos. Eles simplesmente desprezaram a arca, a presença, simbolizar a presença de Deus, estava lá em Siló. Eles desprezaram. O cenário da casa de Eli era algo assustador. A Bíblia vai dizer que os filhos de Eli, Deus vai chamar os filhos, que eles eram filhos de Belial. Olha só, irmãos. Que não conhecia o Senhor. Os filhos de Eli, eles roubavam do sacrifício que era oferecido para Deus. Os filhos de Eli se prostituíam na frente do templo. Faziam coisas abomináveis diante do Senhor. A ponto de Deus falar para o próprio Eli que desejava matá-los. Que coisa terrível, irmãos. Imagine Deus desejar matar eu, coitadinho de mim, de você. Isso aí é um assunto teológico. Depois o pastor Ismael te explica se Deus mata ou se Deus não mata. Eu não vou nem levantar essa questão aqui. Mas a situação de Eli, como sacerdote, representante da sua casa, era lamentável. A primeira atitude que nós temos que tomar é que a família precisa corrigir os pequenos erros. Porque são os pequenos erros que podem se tomar em volume com o tempo e eles crescerem de maneira que lá na frente você não consiga resolver. Os pequenos detalhes dentro da família é que nós temos que ter cuidado. Observe os papais que estão aqui, que os nossos filhos, quem tem mais de 1, 2, 3 filhos, eles são totalmente diferentes um dos outros. Totalmente. Você dá o mesmo amor, dá o mesmo carinho, dá a mesma educação, leva para a igreja, ensina, mas eles são totalmente diferentes. Personalidade diferente, jeito diferente, manias diferentes. Não é que nós, como pais, temos que ter
ter um tratamento especial com um em detrimento do outro. Não, não é isso. Principalmente quando tiver que falar dos seus filhos, tratar algum assunto, algo que está incomodando na questão da educação, do crescimento dos seus filhos, tem que ser em particular. Conversar com a esposa em particular. No momento de dormir, dar um passeio com a esposa para você ensinar, para você resolver. E juntos ali tomar a decisão. Eu me lembro que quando as minhas filhas eram pequenas, e desde pequenininho eu já começava a corrigir as minhas filhas, né? E alguns familiares meus falaram, mas ela é muito pequenininha, mano. Isso aí vai crescer. Quando crescer, você corrige. Eu falei, negativo. Eu vou ensinar agora. Eu vou ensinar agora, vou corrigir agora. Eu posso fazer chorar até agora. Mas lá na frente, meus filhos vão me fazer sorrir, vai me negar. Então, eu não abro mão da educação dos meus filhos. Mas os pequenos detalhes, eles podem se tornar um problema muito grande. E atrapalhar lá na frente. Tem filhos que precisam realmente, né, de uma atenção. Precisam de atenção. Porque hoje nós observamos os filhos irritados. Às vezes observamos os filhos gritando demais, irritados, ansiosos. Você vai no shopping, vai nas praças, vai na rua, você vê filhos se jogando no chão, né? Fazendo bico, enfrentando os pais, adolescentes. Eu era pequenininho, quando eu passava perto do meu avô estendia a mão assim, ó. Era duro, irmão. Mas eu aprendi até hoje a dar bênção aos meus pais, dar bênção aos meus tios, respeitar os adultos. Abraçar os adultos, dar preferência para os adultos. O que é isso? Educação. Mas a psicologia hoje diz, se você dá um tapinha na criança, né? Se você falar alto com a criança, se você quiser corrigir a criança, a psicologia, né? Os direitos humanos vai falar, não, isso é violência, não pode não, não pode não. Ah, meu irmão, quanta varada eu tomei quando eu era pequenininho, quanta lá embaixo. Quem já tomou aqui uma varadinha aqui de vara de marmelo? O meu avô tinha era uma palmatória. Sabe o que é palmatória, irmãos? Aquele de pau, de madeira, ainda com desenho. Eu passava na cozinha, olhava para a palmatória, assim, eu ficava até como eu virava até o rosto. E ele mandava a gente abrir a mão, e se não abrisse a mão, ele dava com a mão fechada, pastor. Então abre a mão, ele dá só uma e fica vermelha. Então hoje a gente não pode educar os nossos filhos. Eduque seus filhos, irmãos. Corrija os erros. Ah, pastor, mas eu não aguento mais. Eu não sei mais o que eu faço. Eu já pedi conselho, eu já estudei livros, eu já fiz o que tinha que fazer, mas eu não consigo. Eu não consigo educar esse menino, eu não consigo resolver essa situação, resolver esse problema. Eu não consigo. Talvez seja a hora de você mudar a estratégia. Se você está batendo, coloca de castigo. Hoje é a maravilha. Tira a internet para você ver, que ele fica pianinho. Tira o YouTube. Tira o celular da mão. Tira o desenho. Que aí você começa a mudar a estratégia. Você está vendo que você está gritando, não está adiantando, você chama para conversa. E assim vai. Mas quem sou eu, né, para ficar ensinando os irmãos aqui? Eu só quero que os irmãos entendam, né, que nós não podemos ser omisso, ser passivo. E não podemos deixar de repreender os nossos filhos. É melhor a gente corrigir agora do que lá na frente a gente ter problema. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu vou avançar, irmão, que a hora, pastor, acho que já foi. O tempo que o Senhor me deu já foi. Então, em 5 minutos eu termino, ok? 2. A família precisa ter tempo para desenvolver relacionamentos. É muito importante, irmão. Nessa correria que nós vivemos, às vezes é necessário parar. Eu estou gostando de Portugal. O pessoal aqui é organizado. Português, eu percebi, é organizado. Que o brasileiro chega aqui, ele é ansioso demais. Ele quer tudo na hora. Eu cheguei aqui, eu já queria logo. Eu quero meus documentos, eu quero isso, eu quero aquilo.
E o Senhor, fica quietinho. Eu passei 2 semanas dentro de casa, só chuva e frio. Falei, meu Deus, eu vou morrer aqui dentro. Parece que é Deus, ó, te apertando. Calma. Não, eu quero emprego, eu quero na minha profissão. Senhor, não, vai trabalhar nas obras. Senhor, mas eu nunca trabalhei nas obras. Vai trabalhar nas obras. Se eu trabalho com Nelo, então eu estava frito, que o Nelo é o cabra trabalhador, é Nelo. Ainda bem que eu não trabalhei nas obras com ele. Não, se eu quero na minha profissão, é Deus tratando. Mas uma coisa que eu achei interessante aqui dos portugueses, é que o brasileiro fala assim, ai, português é devagar. Não é devagar não. O português, ele sabe planejar. Ele trabalha com planejamento. Ele trabalha com organização. Ele pensa antes de fazer. E quando ele faz de uma vez só. E dá tudo certo. Aí eu falei, eu tenho que aprender. Então, essa correria não vai dar. É melhor eu ficar quietinho. E a primeira atitude que eu tive que tomar, eu já sei qual é o problema. Eu não estou indo para a igreja. 1 semana aqui sem ir para a igreja. Eu preciso ir para a embaixada. Fui para a embaixada, as portas se abriu, o nome do Senhor foi glorificado, e eu estou aqui pregando para vocês nessa manhã. Vai, aleluia? Então a família precisa ter tempo de desenvolver seu relacionamento. Eu observei aqui, eu procurei a esposa de Eli, não achei ela auxiliando, conversando, apoiando Eli. Em nenhum momento. Em nenhum momento eu vim aqui, nesses textos. Pode ser o inverso. Como aconteceu, como Deus perguntou, a pergunta que Deus fez para Abraão. Onde estás? Quantos pais agora de família, irmãos? Sabe, tem muitos pais agora que... Muitos pais nas famílias que não tem mais tempo para seus filhos, não tem mais tempo para a esposa. É só trabalho. E quando chega do trabalho, já não quer ficar em casa, já quer ir para o bar, já quer ir para o clube. Então o relacionamento é muito importante. Gostei dos portugueses aqui, eles planejam o ano todinho. Quando dá agosto, o português, ó, parece fevereiro no Brasil. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Até o café lá em Leiria, que eu tomava café, fechou o café. Eu não entendi. A placa lá só volta daqui a 15, 20 dias. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou tomar café agora? Eles se planejam. Em agosto, eles, vai sair com a família. Se divertir. Renovar as baterias. Os casais, vai para a lua de mel. Vai namorar. Bota os filhos com a sogra, deixa com as tigas. Vai renovar as forças. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas Eli não nos deixou bons exemplos a respeito disso. Só negligência, omissão. Já estava idoso, já não estava se preocupando. Terceiro, a família precisa se unir para fazer a vontade de Deus. Não veja a família de Eli também unida buscando a Deus. Isso é uma motivação. Quando a esposa está fraquinha, o marido pega no braço da esposa e vai. Quando o esposo está fraquinho, a esposa anima ele, motiva ele. O pastor contou aqui um dia desse, não vou para a igreja. Eu falei assim, não, você vai, porque você é pastor, você é homem de Deus, você tem que ir para a igreja. O pastor, é verdade, eu sou homem de Deus. Levantou, vem embora, vem para a igreja. Motivação. Ou você pensa que o homem de Deus, ele não fica abatido, desanimado, cansado, fragilizado, debilitado? Não sabe, irmãos. Eu pastoreei igreja no Brasil, ou igreja maravilhosa. Entendeu? Igreja saía para evangelizar, igreja uma bênção, igreja cheia, uma maravilha, batismo, aquela coisa linda, o louvor subindo, a glória descendo, uma maravilha. Mas pensa numa igreja com problemas. A embaixada cristã não tem problema, eu só vejo todo mundo sorrindo, se alegrando. Vejo o pastor feliz. Pastor sobe aqui, prega pra gente, irmão. Parece que a gente vai voar, sei lá, no Brasil, o pessoal já está voando com a mensagem dele, já está decolando. Entendeu? Mas quem pensa que pastor não tem problema, ou igreja com problema, irmãos. Mas isso tudo nos fez aprender, nos fez crescer. E a vida é assim.
Ou você está pensando que a embaixada não tem problemas para resolver? Tem, coitados do pastor. Mas nós estamos aqui para ajudar ele. Amém, igreja? Avançar. A família precisa se unir para fazer a vontade de Deus. Deus permite as pelejas, as derrotas, as perdas, para a gente se aproximar dele. Porque tem cristão que é só vitória, né, irmão? Como é que você está? Só vitória, só bênção, só glória. Mas passa luta, tá? Passa dificuldade. A gente tem que ensinar o cristão que ele passa dificuldade, que ele passa luta. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E vocês vão vencer também através da fé de vocês. Não espere para buscar a Deus quando a crise já estiver no seu ponto máximo. Eles só lembraram da arca quando estava em dificuldade. É como se a pessoa viesse para a igreja e só quisesse só as bênçãos de Deus. Só quer cura, vitória, portas abertas. Mas não quer relacionamento com Deus, não quer compromisso com Deus, não quer fazer a obra de Deus. O povo lá estava assim mesmo. Estava disperso, não se preocupava. Mas quando foi para a batalha com os filisteus, opa, a arca. Vamos pegar a arca que Deus vai nos dar vitória. Mas o que adianta você querer pegar a arca, mas você não tem compromisso com Deus? Não adianta nada. Aí Deus vai e prova, provou o povo. Terminando. Olha só como ele provou. Não havia temor, a arca fora tomada pelos filisteus. Na primeira batalha, 4.000 homens morreram. Na segunda, 30.000 homens. A arca não pode estar em qualquer lugar, não pode estar com qualquer pessoa. Com os filisteus ela ficou 7 meses, estou terminando, estou correndo. 7 meses havia idolatria. Em Bet-Semes havia curiosidade, o pastor falou aqui, Deus feriu 50.000. Em Kiriat Jearim, esquecida por 20 anos lá a arca. Fazer a obra de Deus relaxadamente, Deus feriu Uzá. Mas eu glorifico a Deus que Davi tomou uma atitude. Pegou a arca e levou para a casa de Obed-Edom. 3 meses a arca na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz, Deus os prosperou e abençoou a sua família, a sua casa. Fica de pé na presença de Deus, em nome de Jesus. O que eu queria dizer com isso para os irmãos? Eu nunca corri tanto pregando, mas Jesus é bom. O que eu queria dizer para vocês? Irmãos, vamos consagrar a nossa vida, a nossa família ao Senhor. Vamos buscar mais a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te ajudar. Deus vai te dar vitória. Deus vai te capacitar. Deus vai te instruir. Deus vai te orientar. Papai e mamãe, saiba, Deus é contigo, papai e mamãe. Deus é contigo, casal. Você vai vencer essa luta, essa dificuldade. A igreja está com esse propósito de apresentar a família hoje.